O que significa colher a vida eterna? Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8, a Nova Versão Internacional. Vamos ler agora. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Que maravilha! Louvado seja Deus por essa palavra, por essa revelação, né? Preciosa igreja do Senhor, povo santo, amados de Deus, preciosos do Pai, escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo, selados com o Santíssimo Espírito de Deus, mais do que vencedores em Cristo, sobre todas as circunstâncias. Amém. Meus amados, hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de colher a vida eterna. O que significa isso, né? O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Porque, num primeiro momento, quando você lê este versículo, você o relaciona diretamente com aquela questão que a religião apresenta, né? Que é ganhar a vida eterna, no caso a salvação, né? Por meio de obras. Por que este versículo isoladamente nos remete a isso? Porque ele fala de plantar, né? E o plantar, nessa ideia, né, de plantar, está submetido o quê? Uma atitude, uma obra. Porque você só planta se você coloca algo em prática, no caso o plantio, né? Então você tem que ter uma prática. Plantar é isso, né? Então você pratica a plantação, você semeia. Então logo nos remete à obra, né? Você pratica uma obra, então você vai colher. É o famoso plantar e colher, né? Aquela lei universal de Deus que existe desde o início dos tempos aqui nessa vida terrena, onde o que é plantado é colhido. E aqui o apóstolo Paulo, então, apresenta esse conceito, né? E esse conceito, então, é distorcido pela religião, porque, como eu disse, né, eles isolam o versículo do contexto e começam a raciocinar por meio dessa distorção. E eles dizem, então, que as obras é que trazem a vida eterna. Então, eles têm esse raciocínio que a vida eterna vem por meio das obras. Por quê? Ora, se você semeia no Espírito para, a partir disso, colher a vida eterna, o que você pensa diretamente, né? Bom, eu tenho que fazer a minha parte para colher a salvação. Né? O pensamento direto é esse. Porque se eu tenho que semear no Espírito para dele colher a vida eterna, então depende de mim. Né? É a minha obra, então, porque eu tenho que plantar para colher a vida eterna. É a minha obra, logo depende de mim. Então, primeiro há esse erro, obviamente, esse erro interpretativo. Mais uma vez eu digo isso. Por que tem esse erro? Porque o versículo é isolado de todo o contexto. Né? Não só do contexto dele mesmo, né? Gálatas 6:8, como ele é isolado do contexto geral bíblico, de todo o raciocínio da graça. Para você interpretar um versículo, você tem que levar em conta todos os contextos, como eu sempre digo aqui. Existem diversos, né? É o contexto, por exemplo, cultural, temporal, pactual. Você tem que levar em conta os pactos, antes da cruz, depois da cruz. O contexto temporal é o quê? Você tem que ver os tempos. Foi escrito quando? Para quem? Há 3 tempos, pelo menos, né? Antes da cruz e depois da cruz, em 2 tempos, né? Da cruz até a segunda vinda de Cristo no ano 70 e a partir da segunda vinda de Cristo. E, na verdade, se a gente parar para pensar, são 4 tempos, né? Porque antes da cruz também há uma subdivisão em 2 tempos. De Adão até Moisés é um tempo e a partir de Moisés é outro, né? Porque a partir de Moisés veio a lei. E a lei veio para imputar o pecado que Adão havia cometido e que havia contaminado toda a humanidade. Então, há 2 tempos, né? Havia então 2 tempos, de Adão até Moisés e de Moisés até Cristo, e a partir da cruz também 2 tempos. O tempo de transição da ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda e a partir da sua segunda vinda, né? Então, nós temos que entender esses tempos para você interpretar a Bíblia. Então tem esses contextos, e tem o contexto do próprio texto em si.
Quando você lê um versículo, ao redor dele há todo um raciocínio, né? Do versículo, da carta como um todo, ou do livro. Então, o sistema religioso, de maneira geral, eles isolam esses versículos para adaptarem na visão deles esses versículos. Ou seja, eles não vivem em função da palavra, eles adaptam a palavra em função do que eles pensam. Então, como eles pregam que a salvação, a vida eterna, se obtém por meio de obras, obras, no caso, até religiosas, não só boas obras, né, mas obras religiosas, então eles pegam versículos como esse, que nós acabamos de ler aqui na introdução, e dizem assim, tá vendo? Você tem que plantar para colher a salvação. Só que é o seguinte, abençoados, vamos raciocinar aqui. A questão aqui é que a vida eterna, ela já é algo que foi concedido, né? A vida eterna já foi dada para os filhos de Deus. O Senhor Jesus já consumou a sua obra, tudo está consumado. E a vida eterna também, ela já foi concedida, né? Aqui na época da carta da igreja primitiva, né? Claro que eles estavam ainda em esperança, porque Jesus não havia retornado, não havia então trazido o seu reino, né? Ele trouxe o seu reino em sua segunda vinda no ano 70. Só que aqui, na igreja primitiva, eles estavam antes disso. Então eles estavam em esperança. Tá? Mas, de todo modo, eles já tinham, claro, a certeza da vida eterna. Só que ainda faltava se manifestar. E ela se manifestou, então, como eu disse, na segunda vinda de Cristo. Nós já nascemos depois de tudo isso, então já nascemos com a vida eterna estabelecida e já concedida. Você já nasceu com a vida eterna, você que é filho de Deus, você que foi escolhido desde antes da fundação do mundo, tá? Deixa eu abrir um parêntese aqui e para dizer o seguinte, você que está nos assistindo que de repente não sabe do que eu estou falando, irmão Cristiano, o que é essa história de anos 70? O que é essa história de ter sido escolhido? Quer dizer que não fui eu que me tornei filho de Deus? Não fui eu que quis aceitar Jesus, né, para querer ser filho? Não, isso não existe, tá? Não existe aceitar Jesus na Bíblia. Procura aí na Bíblia, não tem. Não tem nem o conceito e nem o termo. Você não encontra o termo aceitar Jesus. Onde você encontra isso? Não tem isso aí na palavra. E também não tem o conceito. O que tem, mais uma vez, são distorções, né? Então, veja bem, eu vou deixar na descrição do vídeo 2 playlists. Uma sobre predestinação. Tá? Eu vou deixar uma trilogia. Nós temos uma playlist com 3 estudos, que é um resumo geral da predestinação. Tá? Nós também temos uma outra playlist de predestinação, que ela é mais completa. Ela tem todos os estudos que nós já falamos aqui sobre predestinação e eleição. Mas eu vou deixar a trilogia, para quem não conhece ainda, né? Assista essa trilogia, que ela inclusive é mais recente. E aí, se você quiser se aprofundar ainda mais, aí você acessa a playlist da predestinação completa. Mas assista a esses 3 estudos, né? E também eu vou deixar uma playlist da escatologia consumada, para você entender que a segunda vinda de Cristo, diferentemente do que a religião pregou aí, ela já aconteceu. O reino de Deus já veio. Tá? Por isso que nós afirmamos essas coisas aqui. Eu sei que para quem está iniciando é muito impactante, mas se você estudar, você vai aprender. Tá? Muitas pessoas preferem ficar gritando heresia, né? Nos comentários no YouTube, nas redes, por e-mail, né? As pessoas nos escrevem, heresia, não sei o quê. Quem fica gritando heresia nunca vai aprender nada. Mas se você quiser agir como um adulto espiritual e estudar, pode ter certeza que o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento, tá? Então, se você quiser entender sobre a escatologia consumada, vamos deixar a playlist e também sobre predestinação e eleição. Tá bom? Então, fecha parêntese, né? Então, você que é um eleito de Deus, filho de Deus, já nasceu com a vida eterna, porque ele já consumou todas as coisas. Então, a vida eterna, ela é algo já natural. Então, quando Paulo fala de colher a vida eterna, gente, ele está falando de uma consequência natural para todos os filhos de Deus. Tá? Só que há um conceito aqui a mais. Porque uma coisa é a vida eterna no sentido de você ir morar no paraíso com o corpo glorificado, né? Essa é a nossa certeza, né? Nós já temos tudo isso em nosso espírito. Quando partirmos dessa vida material que estamos vivendo agora, vamos viver no paraíso a vida eterna, com o corpo glorificado, alma restaurada e juntamente com o nosso espírito. Assim como somos triúnicos hoje, seremos triúnicos no paraíso também. Isso é viver a vida eterna de fato.
né? Só que a vida eterna, por assim dizer, ela se manifesta também aqui nessa vida. Tá? Então o Paulo aqui, ele está falando, na verdade, de duas coisas. Ele está falando, claro, da vida eterna, mas como uma consequência natural para quem é filho. O Filho de Deus, ele vai colher a vida eterna. Só que ele está falando também, e o contexto do versículo nos apresenta isso, Paulo está falando de colher nesta vida aqui atual. Mas nós já vamos chegar lá. A gente já vai verificar isso aqui com mais detalhes, tá bom? Então, abençoados, como eu disse, a vida eterna ela já é uma consequência natural. Quem é filho de Deus já tem a vida eterna, tá? E plantar no Espírito, um outro erro do sistema, né? Eles dizem que plantar no Espírito é você plantar obras religiosas, né? Então, o que seria na visão religiosa, o que é, né, na visão religiosa, você plantar no Espírito? É você frequentar o templo de pedra, você jejuar, subir ao monte para buscar Deus, entre aspas, né? E você participar do cerimonialismo, toma Santa Ceia, participa da campanha e passa um óleo ungido na cabeça, né? E como eu disse, frequenta ali os cultos em busca de poder e busca o Espírito Santo, como se os filhos de Deus já não tivessem o Espírito Santo. Todos os filhos de Deus têm o Espírito Santo. Entende? Não tem que buscar o Espírito. Ah, irmão Cristiano, mas na Bíblia nós vemos, né, o Paulo impondo as mãos para que o Espírito Santo viesse. Claro, abençoados, a igreja primitiva nasceu antes da cruz. Logo, eles nasceram ainda sem o Espírito. Antes da cruz, o Espírito Santo não habitava em ninguém, em nenhum filho de Deus ali. Ele vinha, a palavra diz, né, veio sobre ele, tem muito esse termo, né? Até no Antigo Pacto a gente vê muito isso. O Espírito Santo desceu, veio sobre. Vir sobre não é habitar. Então o Espírito Santo vinha, por exemplo, sobre os juízes, né? Então os juízes eram conduzidos ali pelo Espírito, então tinha aquela coisa, e veio sobre ele o Espírito. Isso é uma coisa. Outra coisa é o Espírito habitar. Outra coisa é ser morada. Tá? Então veja, o Espírito Santo não fazia morada no corpo de nenhum filho de Deus antes da cruz. Eles nasceram sem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio habitar posteriormente à cruz. Primeiro ele desceu ali no dia de Pentecostes, né, sobre os judeus, e depois também sobre os não-judeus. E aí se cumpre aquilo que a palavra diz, né, que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne é um sentido étnico, né? Todas as etnias. Então a promessa não era apenas para os judeus. Os judeus pensavam que era, né? Mas na verdade a promessa era para todos os eleitos, os filhos. E como nós sabemos, e já estudamos muitas vezes aqui, os filhos de Deus estão em todas as etnias. Para Deus não tem essa separação de carne. Essa separação carnal era para antes da cruz, né? Então havia essa coisa de judeus e gentios. A partir da cruz, houve essa revelação, principalmente por meio do apóstolo Paulo, né, que, na verdade, os filhos de Deus, os eleitos, estavam em todas as etnias. Por isso que o Espírito desceu sobre toda a carne. Então, a igreja primitiva viveu aquela transição. Antes da cruz não havia a presença do Espírito habitando. Depois da cruz o Espírito veio habitar nos filhos de Deus. Entende? Por isso que há essa diferença. Só que nós não temos essa experiência que eles tiveram, porque nós já nascemos com toda a obra consumada. Esse é o que eu falei, isso é o que eu falei, né, do contexto temporal. Se você não levar em conta os tempos, você vai interpretar tudo errado. Porque você não pode pensar que a sua experiência, você que nasceu nessa era, né, nós que nascemos, não podemos pensar a nossa experiência semelhante à da igreja primitiva. Eles nasceram ainda debaixo do pecado, antes da cruz, sem a presença do Espírito. Vocês estão entendendo? Então, o contexto temporal nos faz raciocinar isso. Ora, eu nasci já com obra consumada, já nasci com todas as promessas cumpridas, então eu já nasci com o Espírito, assim como eu já nasci com a vida eterna e tudo mais. Por quê? Porque eu sou um eleito, fui escolhido antes da fundação do mundo. Você também, todos nós que estamos no Evangelho, que cremos no Senhor, né, que acreditamos em Deus, cremos na criação, tudo isso, toda essa bagagem espiritual que nós temos é porque o Senhor nos elegeu e nos concedeu tudo isso. Tá? Então, abençoados, veja, voltando ao nosso cerne aqui, ao nosso raciocínio, né? Você não tem que viver uma vida religiosa
para você alcançar algo de Deus, para você alcançar a vida eterna. Porque, como eu estava dizendo agora há pouco, né, o raciocínio religioso é que plantar no espírito é você ter uma vida religiosa. Então você coloca em prática na sua vida tudo que a religião manda, né? E isso, na visão deles, é plantar no espírito. Mas veja, mais uma vez, o contexto desse versículo inicial nos apresenta uma outra coisa que nós já vamos verificar, tá? Então, abençoados, nós temos que ter um raciocínio completamente o contrário da religião. Porque a religião, o sistema religioso, o cristianismo, né? Que eles se dizem cristãos, na minha visão não tem nada de cristão nisso, porque a mensagem deles não é cristã. A mensagem não está fundamentada no que Cristo revelou para a nova aliança, né? Por isso que eu digo que não é uma mensagem cristã. Logo, eles não são cristãos de prática, são só em teoria, né? Você pergunta para alguém do sistema se ele é cristão, ele vai dizer que sim, mas na prática ele não é, porque ele não está submetido à mensagem de Cristo para a nova aliança, que é a mensagem da graça do Senhor, né? O evangelho da graça, tá? Então, o nosso raciocínio, obviamente, tem que ser diferente de tudo isso. Porque colher a vida eterna não significa que eu vou plantar algo para que eu ganhe a vida eterna em função do que eu plantei. A vida eterna é algo já uma consequência, já natural para todo filho. Todo filho de Deus já tem a vida eterna. Então há um conceito aqui de colher a vida eterna, que a gente já vai ver. Antes, vamos observar que a vida eterna de fato não vem por aquilo que você pratica. Ela já foi dada e dada pela graça. Romanos 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas, vejam só, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, dom gratuito. Dom significa presente. É um presente de Deus, dado gratuitamente para os seus filhos. Então, não faz sentido você interpretar o que o apóstolo Paulo disse aqui aos Gálatas em relação a plantar e colher como você receber a vida eterna em função das suas obras. Não faz sentido porque é um dom gratuito. Então, ela não vem daquilo que você pratica. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Perceberam? Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Olha que coisa. Em outras versões aparece assim, antes dos tempos dos séculos. Por quê? Porque foi na eternidade. Foi antes desse tempo aqui ser criado por Deus. Antes da criação. A graça, então, foi pré-ordenada por Deus para os seus filhos. Então, ele salvou os seus filhos não em virtude de obras. Como nós já explicamos muitas vezes aqui, e eu vou repetir agora, as obras, boas obras, não obras religiosas, tá? Retirem as obras religiosas dessa equação, tá? São boas obras. E essas boas obras, elas são a consequência de quem nós somos, e não a causa. Então, não são as boas obras que trazem a salvação. A salvação já foi dada, já foi concedida, e não foi por obras. Tá? Então, as boas obras são o quê? São uma consequência de quem nós somos. Quem nós somos? Filhos de Deus, salvos para todo o sempre. Ou seja, fomos salvos da morte. Nós não veremos a morte. Ah, irmão Cristiano, mas as pessoas não morrem? Sim, biologicamente. Morrem sim, porque esse pó, esse corpo nosso atual, ele é pó, e o pó tem que voltar para o pó. Só que nós seguiremos vivos, nós não vamos ver a morte, está entendendo? Uma coisa é o pó voltar para o pó. Antes da vinda de Cristo, onde a morte ainda estava em vigor, o Hades, lugar dos mortos, ali sim o pó voltava para o pó e a alma, que é a vida, né, ela ficava presa na morte. Nós não passaremos por essa experiência, porque o Senhor já destruiu a morte. Então, o que resta é o quê? É esse corpo voltar para o pó, só que nós seguiremos vivos. Isso é vida eterna, salvação é isso. É a pessoa ter sido salva da morte. Nós, inclusive, já nascemos salvos dessa possibilidade. Não vivemos a transição, já nascemos com a obra consumada, né? Mais uma vez eu estou dizendo isso. Você tem que ter isso em mente, amado, o contexto temporal. Você já nasceu no tempo
onde tudo já estava consumado. Então a sua experiência é diferente da igreja primitiva. Tá? Então veja, não foi por obras, está muito claro aí. A graça foi determinada antes dos tempos dos séculos e a salvação então foi dada por essa graça, que foi preparada antes de haver mundo, antes de haver obra, antes de haver religião, antes de haver tudo. Então religião, amado, não tem nada a ver com salvação, versículo 10. Sendo agora a graça, né, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ou seja, o Evangelho revelou, trazer à luz é isso, né? É revelar. O Evangelho revelou a imortalidade dos filhos de Deus. Isso é salvação. Salvação é sinônimo de imortalidade. Então Jesus conquistou essa imortalidade e o Evangelho revelou, ele trouxe à luz esta condição que nós temos. Mas vocês viram o detalhe? Não foi por meio de obras. Perceberam o ponto? Não é por meio de obras. As obras, abençoados, elas não dão salvação a ninguém. Mais uma vez eu vou dizer, a salvação já foi concedida. O Senhor já concluiu a sua obra. Tudo já está consumado. Então Jesus não está dando a salvação mais para alguém em função da obra que essa pessoa faz. Não, isso não existe. A salvação já foi dada. Então você, filho de Deus, sim, irmão cristiano, eu sou eleito do Senhor. Então você já nasceu neste mundo com a vida eterna. Já nasceu em condição de vida eterna, né? Como nós costumamos dizer aqui. Você já nasceu nesta condição de vida eterna. Você não está mais à mercê da morte. Então, esta vida eterna que você, como filho, já tem, não te foi dada por algo que você faz hoje. Não tem sentido isso. Entendeu? Você já nasceu com ela. Então, é pela graça. Então, as obras são consequência. Você é filho de Deus, você é salvo, então você tem na sua vida um chamado às boas obras. Então, é uma consequência e não é a causa. Tá? Vamos ver isso aí? Efésios 2, versículos do 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, olha aí, por meio da fé. E isto não vem de vocês. Perceberam? Não vem de vocês. Não é a sua obra, não é o seu sacrifício, não é a sua religiosidade. É dom de Deus. Mais uma vez, é um presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não por obras. Agora veja o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Vocês estão entendendo que isso aqui está apontando para a consequência e não para a causa? O Paulo deixou claro, não é pelas obras, porque, na verdade, as obras foram preparadas por Deus de antemão para que nós andássemos nela. Então, nós fomos criados em Cristo para elas e não por elas. O apóstolo Paulo poderia dizer o seguinte, olha, fomos criados pelas obras que nós fazemos. Elas que nos criaram, elas que nos tornaram filhos de Deus, elas que nos tornaram eleitos. Não. Ao contrário, fomos criados em Cristo para elas. Né? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Perceberam um ponto? Ou seja, os filhos de Deus, eleitos desde antes da fundação do mundo, foram escolhidos para realizarem boas obras. As obras más, então, elas foram destinadas, veja, não predestinadas, é diferente. Elas foram destinadas aos filhos da perdição. Como já estudamos, né, há duas sementes, joio e trigo, árvore boa, árvore má, vaso de honra, de desonra, e por aí vai. Os celestiais e os terrenos. Se você não entende isso, como eu disse, né, assista a trilogia aí sobre predestinação, o link está na descrição do vídeo, tá? Quem está pela gravação no YouTube, tá bom? Então, existem obras que pertencem à boa semente. São essas obras que acabamos de ler aqui. São boas obras, preparadas de antemão. Essas foram predestinadas
Por isso Paulo fala, foram preparadas por Deus de antemão. Então foram predestinadas para os filhos que também foram predestinados a serem filhos. Agora, as obras más foram destinadas. É o refúgio, é o que restou. Se as boas obras foram criadas por Deus e predestinadas para os seus filhos, é claro que as obras más restaram para a perdição. E as obras más, elas são consequência do próprio coração mau do homem, entende? Da carne, daquele que é apenas carnal, que não tem direção espiritual. Ah, irmão Cristiano, mas nós também temos a carne. Sim, amados. Claro que nós temos, como Paulo disse, né, a imagem do que é terreno, mas nós também temos a imagem do celestial. Nós temos as duas naturezas. E como temos o Espírito Santo, o que prevalece em nós é a direção do Espírito. Entende? Então, por mais que tenhamos a carne, e claro, ela pode nos levar às práticas más, se nós não vigiarmos, se não tivermos a direção do Espírito, claro que nós, mesmo sendo filhos, podemos seguir as obras más, mas o Espírito Santo está sempre conosco. E ele usa a palavra para abrir o nosso entendimento, de modo que nós possamos combater essas obras más. Tá? Então, assim como há duas sementes, há dois tipos de obras. As obras boas, como acabamos de ver, foram predestinadas para os filhos, e as obras más, é o refúgio, foram destinadas à semente má, à semente da perdição. Vamos observar o apóstolo Paulo falando isso, ele escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, do 19 ao 21. Ora, as obras da carne, perceberam? Então, uma coisa são as boas obras, que são as obras do Espírito, de Deus, fruto do Espírito. Agora existem as obras da carne, ou seja, são as obras naturais da carne. São as obras que pertencem à má semente. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, olha só. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. O apóstolo aqui deu vários exemplos, mas ele falou, não é só isso, outras coisas que são semelhantes, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, observe que Paulo preveniu, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Observe o seguinte, a religião interpreta isso aqui mais uma vez, né? Se você pratica essas obras, consequentemente vai perder a salvação. Veja, amados, Paulo não está falando de perder salvação. Ele está falando das obras que são concernentes à carne, à natureza má. E quando ele fala, não herdarão o reino de Deus, ele está se referindo justamente a quem não é filho. Então, essas obras más, elas são consequência. Porque, veja, o fato de a pessoa não herdar algo é porque ela não é filha do dono da herança. Estão entendendo? Os filhos de Deus são herdeiros naturais. Então, o Paulo não está falando de perder salvação. Ele está falando de pessoas que têm essas práticas como algo natural. Inclusive, essas pessoas têm até prazer nesse mal, né? Quantas pessoas, irmãos, vocês conhecem no mundo que têm prazer no mal? São pessoas que são perversas por natureza. Quantas pessoas há assim nesse mundo? Elas têm prazer nisso, por quê? Porque essas obras são obras naturais delas, da sua origem, que é apenas carnal. Como eu disse, nós, filhos de Deus, temos origem carnal? Sim, ainda temos a herança do velho homem. Porém, nós somos celestiais. Então, a nossa direção é do Espírito. Só que aqui Paulo está falando de obras que são naturais da má semente. Por isso que ele fala, não herdarão o reino de Deus. Por que não vão herdar? Porque não é filho. Então, quem não é filho, não herda. Percebeu que Paulo está falando de quem não era filho? Não era e não é filho de Deus, ou seja, filho da salvação, alguém que é destinado e predestinado, né, à vida eterna. Então, essas são as obras da má semente. Por isso que eles não herdam. O reino de Deus não pertence a eles. Não é perder salvação aqui. Paulo está falando de obras como consequência da natureza. Efésios 5, do 5 ao 7. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, olha só, tem herança,
Por que essas pessoas, desse relato de Paulo aqui, que têm essas práticas como algo natural em suas vidas, por que elas não têm herança? Ora, porque não são filhas. Perceberam? Só o filho tem herança. E quem é filho de Deus foi predestinado por ele antes da fundação do mundo para isso. Então, ser herdeiro é uma consequência da escolha de Deus, não da sua obra ou das suas obras. Vocês estão entendendo, abençoados? A religião sempre colocou em nossa mente isso, que as nossas obras é que nos tornaram ou nos tornam filhos de Deus, né? Nós somos salvos por meio dessas obras, tanto boas obras quanto obras religiosas, e eu diria até mais obras religiosas. Tá? A religião, o sistema religioso, eles valorizam mais as obras religiosas até do que as boas obras que as pessoas podem fazer pela sociedade em geral. A religião dá mais valor para a obra religiosa, gente. Tá? E eles dizem que isso que torna o povo de Deus, então, herdeiro e filho. Não. Ter herança é uma consequência. Né? Como você leu agora há pouco sobre as obras. O Senhor predestinou as obras para os seus filhos. Não foi pelas obras que as pessoas se tornaram salvas, ou seja, não foram as obras que tornaram as pessoas filhas. Não, as pessoas nasceram filhas e, consequentemente, receberam o chamado às boas obras. Então, Paulo aqui, ele está falando de pessoas que não têm herança de Deus porque nunca foram filhas e nunca serão. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Porque só o filho pode herdar. E quem é filho? É quem aceitou Jesus, entrou na denominação, está pagando preço, cumprindo ordenanças? Não. O filho foi predestinado antes da fundação do mundo. Tremendo, né? 6 e 7. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, olha só, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Perceberam? Filhos da desobediência. Eu vou abrir um parêntese aqui. Nessa passagem aqui em especial, eu não estou lendo a Nova Versão Internacional de propósito. Eu gosto muito dela, mas ela também tem muitas caneladas na tradução, né? Então, houve uma adaptação aqui e a Nova Versão Internacional retirou o conceito de filho. Lá está escrito assim: vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Só que o conceito aqui original é de filho. Filho é quem nasceu para tal. Perceberam? Então você não pode amenizar. E a Nova Versão Internacional deu uma amenizada aí, uma adaptada, né, na visão religiosa. Não, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos da perdição. Má semente. Portanto, não sejais seus companheiros. Companheiros em obras más. Então o Paulo, abençoados, ele deu esse alerta para a igreja. Igreja, essas obras pertencem àqueles que não têm herança. Essas obras pertencem à perdição. Esse pessoal que tem essas obras como algo natural, que vivem nisso e que tem prazer em todo esse mal, essas pessoas são da perdição. Então vocês não têm que participar disso. Eu vou deixar na descrição do vídeo, abençoados, um estudo sobre essa questão das obras. Você quer se aprofundar nisso? As obras como consequência e tudo mais? Vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre essa questão das obras para você entender bem esse conceito. Mas basicamente é isso. Existem obras más e obras boas? Sim. As boas obras foram predestinadas para os filhos eleitos, as obras más destinadas à perdição. E aí pode surgir uma dúvida. E eu já quero respondê-la, né? Alguém pode perguntar assim: irmão Cristiano, tudo bem, eu entendi que essas obras más, na verdade, elas são concernentes à perdição, são obras naturais deles. E Paulo está falando disso, né? Daqueles que não herdariam e não herdam porque não eram filhos, não herdaram porque não eram filhos. Aqueles que não são da vida eterna jamais vão herdar o reino. Então eu entendi isso aí. Agora, fica a pergunta: por que Paulo deu esse alerta para a igreja, já que eles eram salvos, né? Muitos podem perguntar isso. Ora, se as obras boas foram predestinadas
aos filhos da salvação, os eleitos do Senhor. E as obras más destinadas à perdição, ou seja, aqueles que não tinham e não têm, nunca terão herança no reino, porque não são filhos de Deus. Por que Paulo fez esse alerta? Bom, vamos lá. O apóstolo Paulo deu esse alerta à igreja por 3 motivos. Primeiro, pela preocupação que o apóstolo Paulo tinha com a questão do testemunho da igreja, o bom testemunho. Se você observar bem, você ler as cartas de Paulo com atenção, você vai encontrar muito dessa preocupação que o apóstolo Paulo tinha com o testemunho da igreja. Agora há pouco, durante o nosso bate-papo, antes de entrarmos no estudo, né, eu até respondi a um irmão sobre a questão do véu, né, o fato das mulheres usarem o véu. Nós encontramos esse registro, né, e Paulo, inclusive, recomendando fortemente isso. Por quê? Porque Paulo tinha uma preocupação com o testemunho. Porque usar o véu fazia parte daquele contexto temporal, mais uma vez, né, contexto temporal, e cultural. Então, era um escândalo uma mulher não usar o véu, uma mulher cortar o cabelo naquela época. A sociedade daquela época e daquela localidade não aceitava, assim como há, até hoje, sociedades que não aceitam. Então, por uma questão de não escandalizar a mensagem de Cristo, o Paulo recomendou o uso do véu. O Paulo diz, por exemplo, hajam com sabedoria para com os que são de fora, ou seja, de fora da igreja, né? Aqueles que estão olhando a igreja de fora para dentro. Muitas vezes são até filhos de Deus, mas não estão ainda com o evangelho revelado na mente, né? Então Paulo fala, hajam com sabedoria. Entende? Vocês têm que ter sabedoria, ou seja, ter boas obras, mostrar boas obras, né? Não trazer escândalo, etc., para que a mensagem de Cristo não seja escandalizada. Então o apóstolo Paulo trouxe esse alerta para a igreja, primeiro por isso. Vamos ter bom testemunho, porque nós, como representantes de Cristo, devemos ter esse bom testemunho, para que a mensagem do evangelho não seja escandalizada. O segundo motivo é a tendência que a carne tem de fazer o mal. Porque, veja, apesar de nós sermos filhos, pertencermos à salvação, sermos celestiais eminentemente, nós, nessa vida terrena, ainda carregamos a imagem do que é terreno, a herança de Adão. Então nós temos ainda a influência da carne em nossa vida. E a carne, ela tem o desejo de praticar o mal, ela tem essa tendência. E Paulo fala sobre isto. Então, mesmo sendo filho de Deus, uma pessoa pode viver nessas obras por um período de tempo. Ele sendo filho, o Senhor vai corrigi-lo, né? O Espírito Santo vai direcioná-lo. Eu creio muito nisso. Só que, por desatenção ou por não ter ainda o evangelho revelado, etc., uma pessoa pode descambar para as obras da carne. Observe Paulo falando sobre isso. Essa tendência de até mesmo os filhos poderem andar em obras más, mesmo sendo filhos. Romanos 7, do 18 ao 21, nova versão internacional. Sei que nada de bom habita em mim. Olha só o que Paulo está falando. Aí você pensa, poxa, irmão Cristiano, como é que Paulo pode ter falado isso? O Espírito Santo não habitava nele? Habitava, só que aqui ele está falando da carne. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Aí vocês podem notar que ele, né, corrigiu ali o raciocínio. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, deixa eu deixar claro, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Por que Paulo tinha o desejo, e nós como filhos de Deus também o temos, de fazer o bem, né? Fazer o que é bom? Porque somos filhos. Perceberam? Porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Porque Paulo era filho de Deus, e todo filho tem esse desejo natural em sua vida. Mas não consigo realizá-lo. Gente, aqui Paulo está falando de forma genérica, tá? Ele não está dizendo que ele nunca fez o bem. Entende? Não é isso. Ele está falando de forma genérica, de maneira geral. Tá? Ele está falando de todos os filhos de Deus. Tá bom? 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Mais uma vez, ele está falando de maneira genérica. Tá? Então ele diz, quero fazer o bem, porque ele quer fazer o bem, porque ele é filho. Todo filho tem o chamado às boas obras, por isso nós, como filhos, sempre queremos fazer o bem. Mas ele fala, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ou seja, o Paulo está falando de uma tendência da carne. 20.
Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado aqui no contexto é o desejo mal da carne. Entende? Esse desejo, essa tendência que a carne tem de querer fazer o mal. Sempre querer fazer o mal. Por quê? São obras da carne, como nós lemos agora há pouco. Só que nós, como filhos de Deus, por termos também essa natureza carnal, nós temos que estar sempre vigilantes, porque a carne quer sempre fazer o mal. É isso que Paulo está falando aqui. Eu quero fazer o bem 100% do tempo na minha vida, mas a carne não permite que eu viva 100% o bem. Em outras palavras, é mais ou menos isso que Paulo está falando. Ou seja, eu quero fazer o bem, mas o pecado que habita em mim não quer, ou seja, o desejo da carne. 21. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Que mal é esse? Muitos dizem, isolando o versículo, que é um demônio, que é o diabo. Não, o Paulo, quer dizer, de certa forma é o diabo, né? Porque é a natureza humana. O Paulo está falando aqui da carne. O mal está junto de mim, ou seja, eu tenho a natureza humana. Então eu tenho que vigiar. Os alertas de Paulo, então, para a igreja, apesar de a igreja ter o chamado para fazer boas obras, é que há essa tendência da carne de querer o mal. Estão entendendo? Por que Paulo fez um alerta para a igreja sobre as obras más se a igreja não perde a salvação? Se a igreja já é salva? Né? Muitos perguntam isso. É por causa dessa tendência que acabamos de ler. Né? Então, primeiro a questão do testemunho e depois a tendência. E Paulo, claro, ele sabia muito bem que essa tendência existia e que o Filho de Deus, se ele não tiver a direção do Espírito pela palavra, ele pode dar ouvidos à carne, aos desejos da carne e caminhar nela. E aí acontece isso aqui, as consequências, a colheita nesta vida. Foi isso que nós falamos no início, quando nós lemos o primeiro versículo, que Paulo fala de colher da carne e do espírito. Ele está falando de colher nesta vida. Como eu disse no início, a vida eterna é uma consequência natural para todo filho. É a herança de todo filho, e todo filho de Deus, eleito desde antes da fundação do mundo, já tem a vida eterna. Então, viver a vida eterna é algo natural. Vai acontecer. Ponto. Aliás, já acontece, né? A nossa vida é eterna. Essa vida aqui vai continuar na eternidade. Então a vida já é eterna, é algo natural. Só que Paulo fala de colher a vida eterna no sentido de você colher coisas espirituais, coisas boas, nesta vida. Então, nesta vida atual, veja, você pode colher de duas formas. Ou você colhe o mal, ou você colhe o bem. Perceberam um ponto? É nesta vida. Ah, irmão Cristiano, então nessa vida eu posso colher a vida eterna? Sim. Em que sentido? No sentido de manifestações do Espírito em sua vida. Antes de entrarmos nesse raciocínio, deixa eu abrir um parêntese. Muitos irmãos me perguntam isso. Irmão Cristiano, o irmão fala de colher, de plantar. Aliás, não sei o que falo, né, irmão? É a palavra. Vamos ler daqui a pouco, né? Mas alguns irmãos perguntam isso. Irmão, o irmão fala de colher e plantar e tal. Só que há coisas na minha vida que eu vivo e que eu não entendo o que eu plantei. Vamos lá, gente, presta bem atenção no que eu vou dizer. Nem tudo que você vive, algum mal que você vive, foi você que plantou. Eu tenho que te dar esse ensinamento. Isso acontece porque a vida é assim, amado, ponto. Deixa eu te dar um exemplo prático disso. Imagine uma doença que você adquiriu por maus hábitos. Por exemplo, uma pessoa que fuma demais. Fumou desde novo, desde adolescente, fuma a vida toda. Ela chega na vida adulta, ela pode ter um problema respiratório, por exemplo. Ela vai ter esse problema porque é uma colheita do que ela plantou. Percebeu? Foi ela que plantou. Então, se no futuro surgir um problema pulmonar na vida de uma pessoa que fuma, foi ela que plantou aquilo. Agora, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de saúde que vem de família. Pensa bem. Ah, toda a minha família tem esse problema. E a pessoa tem aquela tendência. E, de repente, aquilo se manifesta. Né? Quando há essa tendência biológica, familiar, pode se manifestar ou não. Mas, vamos dizer que se manifestou um problema que já é de família. A pessoa plantou aquilo? Pensa bem. Não, ela não plantou.
É uma consequência da vida biológica, né? É uma consequência da família. Ah, minha família, a maioria tem esse problema. Então vai nascer aquele problema, eventualmente pode nascer. Não é que é certo, né? Mas eventualmente pode se manifestar. Mas não foi algo que a pessoa plantou. Você está entendendo? Eu estou exemplificando assim para você entender que nem tudo é o que você plantou. Agora é aquilo que eu sempre digo, eu penso muito nisso. Há coisas que você plantou e que você colhe e você sabe por que está colhendo. Pode ter certeza. Se você está colhendo alguma coisa negativa, que foi fruto, o que é fruto do que você plantou, você sabe. Principalmente você conhece a palavra, porque você não é mais inocente. Você conhece a palavra, então você sabe. Agora, nem todo mal foi você que plantou. Está entendendo? Agora, você tem que ter cuidado justamente, abençoados. Vocês, né, têm que ter cuidado justamente para não plantarem mais mal ainda. Porque já existem os males naturais dessa vida terrena. Jesus não disse, no mundo tereis aflições, né? Então, só o fato de nós vivermos nessa vida, já existe essa tendência, né, de você eventualmente viver alguma coisa má que você não plantou. Então, se essa tendência, infelizmente, existe, por que você vai potencializá-la plantando coisas más? Então, amados, não potencialize o mal em sua vida. O alerta do apóstolo Paulo foi por causa disso. Gente, quando Paulo fala de não herdar o reino, não é perder salvação, esquece isso, não existe. Ele está falando de obras que pertencem à má semente. Daqueles que não herdam, nunca herdarão o reino de Deus. Ele deixou claro. Olha, igreja, eu já alertei para vocês que essas obras são daqueles que não vão herdar o reino de Deus. Essas obras não pertencem a vocês, porque vocês são filhos. Então não as pratiquem, não sejam seus companheiros, né? Como nós lemos agora há pouco aqui aos Efésios. Não acompanhem as obras más daqueles que são da perdição. É um chamado para a igreja viver em boas obras. Porque o apóstolo Paulo então deu esse alerta para a igreja. Primeiro, preocupação com o testemunho, como eu falei. Depois, segundo a tendência natural que a carne tem de fazer o mal. Então nós, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo querendo fazer o bem, como acabamos de ler em Romanos 7, né? Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Então, em função dessa tendência, Paulo também deu esse alerta. E por quê? Porque a pessoa pode perder a salvação? Não. Porque a pessoa pode colher consequências negativas em sua vida. Ou seja, colher da carne a corrupção, o mal, a destruição, tristezas, angústias. Então, como eu disse, se o mundo já é mal como é, por que você, como filho de Deus, vai potencializar o mal na sua vida? Então não é uma questão de perder a salvação, é uma questão de você colher nessa vida. Então vamos ver o contexto do versículo inicial. Gálatas 6, vamos ler do 7 até o 10. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. É o que eu falei agora há pouco. Se você vai plantando na carne, você vai potencializar o mal na sua vida. Vai colher destruição na sua vida. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Como eu disse, a vida eterna já é algo natural para os filhos de Deus. É natural. Só que Paulo está falando de uma colheita específica. Porque se você planta coisas no Espírito nesta vida você vai colher coisas do Espírito. Ou seja, em vez de você colher destruição, você vai colher benefícios do Espírito. Tá? Então, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. 9. Olha o contexto. E não nos cansemos de fazer o bem. O que é plantar no Espírito? Ou para o Espírito, como está nessa versão aqui. É fazer o bem. O contexto já responde. Então, o que é plantar, irmão Cristiano, no Espírito para colher vida eterna? É você plantar o bem. Boas obras. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Porque se você desanima, ou seja, se você não pratica o bem, se você não planta, você não vai colher.
Então, Paulo está dizendo, não desanimem de fazer o bem, porque vocês vão colher o bem. 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Que coisa linda, né? Olha o teu chamado, irmão. Fazer o bem a todos. Por quê? Porque o Senhor Deus preparou as boas obras de antemão. Ele predestinou boas obras para que nós as praticássemos. Que coisa linda. É o teu chamado como filho. Agora, fica o alerta. Não plante na carne para você não colher destruição da sua carne. Paulo está falando de colheitas nesta vida. Nessa vida, você pode colher ou destruição da carne ou frutos do Espírito. Então, colher a vida eterna tem este sentido. É você viver já a vida eterna, porque já é a sua herança, é algo natural que vai acontecer forçosamente, e é também você colher do Espírito frutos desse Espírito, frutos espirituais na sua vida. Eu creio nisso porque é a promessa de Deus. Então tenha isso na sua mente, abençoado irmão, abençoada irmã. Ninguém precisa fazer obras religiosas e mesmo boas obras para alcançar ainda a vida eterna, a salvação. Não. Você é filho, você já tem. Quem não é filho já está condenado. O filho tem a vida eterna. Quem não é filho de Deus da salvação não tem vida eterna, ponto final. Já está condenado porque a condenação já foi feita, né? O juízo final já aconteceu. Inclusive, esse estudo está dentre os demais estudos de escatologia consumada. Como eu disse, o link vai estar na descrição do vídeo pela gravação no YouTube. Quer se aprofundar nisso? Quer entender que tudo já está consumado, inclusive o juízo final? Assista aos estudos da escatologia consumada. Então veja, quem é da perdição já está condenado. O destino deles é a destruição. Ponto. Perdição. A palavra perdição no grego significa destruição. A perdição já está condenada para isso. Os filhos de Deus já têm a vida eterna. Agora, nessa vida, você pode plantar as duas sementes. Você pode plantar o mal, vai colher destruição. Você pode plantar o bem, vai colher vida eterna. Vai colher bênçãos. Vai colher o fruto do Espírito em sua vida. Então, guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Guarde isso no seu coração. Você, filho de Deus, e a sua tendência é fazer o bem. Eu quero encerrar com a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Quanto a vocês que são igreja, são filhos, eleitos, amados por Deus, abençoados com todas as bênçãos. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Glória a Deus. Este é o nosso chamado. Fazer o bem. E vamos colher vida eterna. Ou seja, no futuro, após esta vida carnal, vamos assumir a nossa vida eterna. Vamos viver no paraíso. Isso é uma consequência natural. E vamos colher vida eterna aqui. Ou seja, o fruto do Espírito. Vamos colher. Então, como Paulo falou, não desanimem, não se cansem de fazer o bem. Porque é o teu chamado como filho, como filha de Deus, que foi escolhido desde antes da criação do mundo. Olha que privilégio. É o nosso chamado e nós louvamos a Deus por esse chamado e vamos exercê-lo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.